Últimas notícias, pessoal. Os e-mails de Epstein acabam de vazar do Comitê de Supervisão da Câmara e nós vamos analisá-los juntos. Estes são os que mais foram compartilhados pela grande mídia ocidental e também vamos ver aqueles que não foram divulgados. Então vamos dar uma olhada neste e-mail aqui de Ghislaine Maxwell para Jeffrey Epstein. Ele diz: "Quero que você perceba", disse Jeffrey Epstein, "que o cachorro que não latiu é Trump. A vítima passou horas na minha casa com ele. Ele nunca foi mencionado, chefe de polícia, etc. Estou 105% certo. Isso confirma que a vítima passou horas na minha casa com ele. E quando esse e-mail foi escrito? 2011, muito depois de Donald Trump ter cortado relações com Jeffrey Epstein. E-mail número 2, uma correspondência direta entre Jeffrey Epstein e o jornalista Michael Wolff. Você talvez se lembre de Michael Wolff como o autor de vários livros sobre Donald Trump. Epstein escreveu para Michael Wolff: "Trump disse que me pediu para renunciar. Nunca fui membro, jamais. É claro que ele sabia sobre as garotas, pois pediu a Ghislaine que parasse. É claro que ele sabia sobre as garotas." Esses e-mails só ficam mais comprometedores. E-mail número 3, entre Jeffrey Epstein e Michael Wolff. Michael Wolff escreveu para Epstein: "Ouvi dizer que a CNN está planejando perguntar ao Trump esta noite sobre o relacionamento dele com você, seja no ar ou na confusão depois." Então Jeffrey Epstein disse: "Se pudéssemos elaborar uma resposta para ele, o que você acha que deveria ser?" Wolff responde: "Acho que você deve deixá-lo se enforcar sozinho. Se ele disser que não esteve no avião ou na casa, isso lhe dá uma valiosa moeda de relações públicas ou política. Você pode deixá-lo se enforcar de um modo que potencialmente gere um benefício positivo para você. Se realmente parecer que você pode vencer, você pode salvá-lo, gerando uma dívida. É claro que é possível que, quando for questionado, ele diga: Jeffrey é um ótimo cara, foi injustiçado e é uma vítima do politicamente correto, o que é proibido no regime Trump." Esses são os e-mails que mostraram as evidências mais fortes, segundo a grande mídia ocidental, e elas são condenatórias. Eles mostram que Donald Trump teve contato direto com Jeffrey Epstein. Também revelam que grandes jornalistas estavam trabalhando com Epstein para conseguir informações comprometedoras sobre Trump. Mas isso continua e continua. Aqui está outro conjunto de e-mails, certo? Já analisamos um deles antes. Este é outro de Michael Wolff. Há uma oportunidade de se manifestar esta semana e falar sobre Trump de uma forma que possa gerar grande simpatia e ajudar a acabar com ele. Interessado? Esse é Michael Wolff, o chamado jornalista, escrevendo para Jeffrey Epstein sobre acabar com Donald Trump. Então, Jeffrey Epstein escreveu para Sultan bin Sulayem, que é um embaixador dos Emirados Árabes Unidos e magnata dos negócios. Nunca ouvi falar dele. Donald não é próximo de ninguém. Ele conversa com muitas pessoas e diz algo diferente para cada uma. Você o conhece? Ouvi dizer que ele é muito próximo de Trump. Foi o que Sultan bin Sulayem disse. Eles estavam claramente tentando acertar algum tipo de acordo sobre como influenciar alguém como Donald Trump. Isso foi escrito em 2018, quando Donald Trump era presidente pela primeira vez. Mas os e-mails continuam chegando. Aqui está um que mostra Donald Trump e uma das vítimas, que se acredita ser Virginia Giuffre, agora falecida. Esta é uma comunicação entre a vítima, cujo nome não é mencionado, mas muitos acreditam ser Giuffre, e Epstein. Ela diz: "Podemos jantar em Genebra no dia 8? Estarei lá no dia 7 ou 8 de dezembro, voltando para o Kuwait no dia 9. Jeffrey Epstein responde: "No momento, estarei voando para Paris no dia 8. Posso sair mais cedo e chegar a Paris por volta das 8h30. Podemos nos encontrar lá. É difícil voar saindo de Genebra." Então a vítima responde com pontos de interrogação. E Epstein diz: "Claro, você é sempre bem-vinda na minha casa, é mais privado." Ela responde: "Muito bem, apenas me envie o endereço novamente e o código da porta para que eu possa chegar ao segundo andar. Envie-me a data e a hora." Depois de confirmar o número do portão, ela diz: "Estou na porta.
mas vou esperar o meu horário. Não quero chegar cedo e encontrar Trump na sua casa. Escrito em 8 de dezembro de 2017, quando Donald Trump era presidente. Então, de acordo com esses e-mails, Donald Trump provavelmente estava frequentando a casa de Jeffrey Epstein enquanto era presidente dos Estados Unidos. Mas isso continua, porque Jeffrey Epstein também tinha algumas palavras escolhidas sobre Donald Trump e o que pensava dele. Ele disse: "Veja, eu sei o quão sujo o Donald é. Meu palpite é que pessoas que não são advogados nem empresários de Nova York não têm ideia do que significa ter o seu consertador virando contra você." Aqui, Jeffrey Epstein está conversando com Cathy Ruemmler. E quem é ela? Ela foi assessora e conselheira jurídica da Casa Branca de Barack Obama. Obama conectou Ruemmler e Jeffrey Epstein a contatos importantes nos meios empresarial e jurídico, sobre os quais falarei mais adiante. Mas, segundo Epstein, depois que Ruemmler perguntou: "Aqui está uma matéria do New York Times que achei que você acharia interessante." O principal argumento a favor do impeachment é claro. O que falta é coragem. E então Epstein diz que acha que o argumento era de que o dinheiro era dele, o dinheiro de Trump, o que tornaria o ato não ilegal, embora ele também tenha dito que descobriu isso depois. E o fato, segundo a acusação, foi registrado como serviços prestados e inflado. Tenho certeza de que a conta dele foi revertida de qualquer forma. Conversei em detalhes com Starr ontem sobre as acusações. Como Trump poderia fazer um acordo, o procurador especial, a lixeira de Clinton. Sim, Starr me contou mais. Era disso que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre os processos de impeachment de Donald Trump que estavam ocorrendo durante seu primeiro mandato. E isso foi escrito em 2018. E então, Ruemmler, só quero lembrar as pessoas de que Ruemmler tem uma longa associação com Jeffrey Epstein. Ela foi apresentada por Epstein a Bill Gates, da Microsoft, à Fundação Gates e ao Banco Edmond de Rothschild. Ela também se tornou assessora jurídica do JP Morgan em 2019, por indicação de Jeffrey Epstein, pouco antes de ele ser morto, aliás. Primeiro foi preso e depois morto. Além disso, Epstein a nomeou executora de seu testamento, o que ela afirma não ter ideia de que havia acontecido até depois da morte dele, quando foi notificada. Mas podemos continuar com isso, porque só piora para Donald Trump. Aqui veremos que Donald Trump provavelmente passou o dia de ação de graças com o Sr. Epstein, com Jeffrey Epstein. E aqui está a troca de e-mails. Esta é Faith Cates para Jeffrey Epstein. Divertido. Onde você está? De volta a Nova York. To Jeffrey Epstein Fund, where are you? Back in New York City? Okay. Dylan and I will always want to see you, says Faith. Ok, Dylan e eu sempre vamos querer ver você, diz Faith. Onde você vai passar o dia de ação de graças? Ele disse. Eva, isso significa Glenn. Olha o cabelo ruivo dele, a cor do Barry pro feriado. Ele é um tédio. Quem mais está lá embaixo? David, Faisal, Hansen, Trump. Divirta-se. E em 23 de novembro de 2017, Epstein disse Trump. Isso fica cada vez mais comprometedor. Passamos das associações de Trump para ainda mais conexões ligadas a Donald Trump e à elite do poder. Aqui está um e-mail entre Jeffrey Epstein e Thomas Landon. Quem é Thomas Landon? Um repórter de finanças do The New York Times. Thomas Landon disse: "Você pode estar familiarizado com essa citação, porque ela circulou bastante." Jeffrey Epstein responde a isso de Thomas Landon: "Você gostaria de fotos de Donald e garotas de biquíni na minha cozinha?" Landon diz: "Sim." Kitchen. Landon says, Thomas Landon, yes. And then he writes Hawaiian Tropic. E então ele escreve: "A garota da Hawaiian Tropic, Lauren Petrella, diz: sou um homem sério pelo bem da nação. Por que não tentar divulgar um pouco disso?" "Eu mesmo não faria isso", disse Thomas Landon, "mas eu passaria isso para um repórter político." Depois ele envia um link, dizendo: "Minha namorada de 20 anos em 1993 disse: isso foi 2 anos depois que eu doei para o Donald." Esses são os tipos de conversas que Jeffrey Epstein estava tendo com o repórter do New York Times sobre Donald Trump. E isso revela não apenas as associações de Trump, mas também o funcionamento interno do que estava acontecendo entre todos esses poderosos. Simplesmente inacreditável. Absolutamente chocante. E continua. Aqui está outra de Sr. Ruemmler.
Cathy Rumier. Parece que você não está priorizando sua agenda, ela diz em resposta a Jeffrey Epstein, de faz tempo atrás. Você vai gerenciar tudo isso? Esta é a semana da Assembleia Geral da ONU, então o chefe estará na cidade. Estarei aqui a semana toda, você pode acabar enjoando de mim. Acabei de sentar no trem e não posso falar livremente. Isso é em 2014, durante o governo Obama. Jeffrey Epstein diz: meninas, cuidado, vou retomar um velho hábito. E aqui está a grande revelação. Como Donald Trump está ligado a tantas dessas figuras, isso mostra o quanto Jeffrey Epstein tinha influência sobre toda a elite do poder, toda a classe dominante. Ele menciona nessa semana Peter Thiel, Larry Summers, William Burns, lembre-se de William Burns, ex-diretor da CIA no governo Joe Biden, Peter Thiel da Palantir, e todos sabemos quem é Bill Gates. E depois outros, por exemplo, Jagland, do Conselho da Europa, e presidente do Nobel, o presidente da Mongólia. Temos grandes representantes de Harvard, bem como dos Emirados Árabes Unidos, e Leon Black. Simplesmente incrível, essas conexões que foram reveladas a partir desses e-mails. Muitos de vocês talvez conheçam Larry Summers como um dos arquitetos que atuou em várias administrações, incluindo as de Obama e Bush, e essencialmente como um representante das finanças globais, ligado à crise econômica de 2008. Ele foi amplamente condenado e criticado por isso. Mas Larry Summers tinha uma relação próxima com Jeffrey Epstein. E aqui, em 2017, Donald Trump estava sob pressão legal, especialmente por causa do Russiagate e de vários escândalos que estavam sendo lançados sobre ele. Eles estão discutindo isso e dizendo que há muitas empresas relutantes em representar Donald Trump. There are many firms unwilling to represent Donald Trump. Larry Summers says more would represent Donald if... Larry Summers diz que mais empresas representariam Donald se Klaus Lewis estivesse fora do jogo. Nada surpreendente. É muito difícil ser um escritório de advocacia que representa o presidente dos Estados Unidos e saber o que fazer quando o presidente mente para você. No meu meio, a opinião sobre Golik é ruim por representar Jared, provavelmente Jared Kushner. Quão culpado é Donald de grosseria? Certamente de ignorância extrema. Certamente de ser totalmente desprovido do intelecto ou temperamento necessários para o cargo. Certamente de ultrapassar os limites no lucro familiar. Muito provavelmente de um grande descuido com as aparências. Quase certamente de os russos terem influência financeira. Menos claro quanto à ajuda dos russos em uma eleição, ou quanto à cumplicidade de sua campanha. Plausível, mas não certo. Me parece o seguinte: se você trabalha para Donald, você não age por conta própria, então ele é culpado de tudo do que sua campanha fez. Você concorda com o que foi dito acima? O seu mundo não entende. Este é Jeffrey Epstein. Este é realmente o grande assunto aqui. O seu mundo não entende o quão tolo ele realmente é. Jeffrey Epstein para Larry Summers. Ele vai culpar todos ao seu redor pelos maus resultados. Gary Cohn está em uma boa posição, assim como Jared Kushner. Todos os outros não durarão muito neste mundo. Argumento interessante. Usar o WhatsApp como obstrução da justiça. Apagar depois de enviar. Então, novamente, isso é incrível, porque tudo isso demonstra o quão profundamente conectadas todas essas elites estavam a Donald Trump. Trump estando ligado a todas elas, e Jeffrey Epstein atuando quase como um intermediário em tudo isso. É incrível, e continua. Continua. Você tem Steve Bannon, lembra do Steve Bannon? Ele foi, e ainda é, uma figura importante no MAGA. Ele é essencialmente uma das criações intelectuais de Donald Trump. Muitas pessoas dentro do MAGA o consideram muito legítimo, no sentido de que ele tem o tipo de fervor ideológico que acendeu a chama Trump MAGA. Mas aqui está Steve Bannon, hoje em comunicação com Jeffrey Epstein. Enquanto fala sobre os problemas de Donald Trump, Steve Bannon diz a Jeffrey Epstein: "Não acredito que ninguém esteja fazendo de você o tecido conectivo." Epstein responde: "Lembre-se de que a acusadora do Príncipe Andrew veio de Mar-a-Lago, que é Virginia Giuffre, aliás. Príncipe Andrew e Trump hoje. Muito engraçado." Prince Andrews and Trump today, too funny. That again is Jeffrey Epstein. Mais uma vez, é Jeffrey Epstein fazendo piada
com todos os escândalos em torno de Donald Trump. E veja bem, isso é em 2019, ou seja, muito próximo do momento em que a questão estava prestes a explodir. Quero dizer, estamos falando de muitos e-mails que ocorreram durante a presidência de Donald Trump, o que vai ser algo importante à medida que esse desdobramento avança. Então aqui está o Sr. Landon novamente. O jornalista financeiro que era muito próximo de Jeffrey Epstein, dizendo que está investigando novamente com Epstein. Não está claro se é outro livro ou uma versão estendida em brochura. Ele estava me fazendo todo tipo de pergunta sobre por que você contratou Ken Starr. Eu disse a ele que não fazia ideia. Acho que ele também está investigando algo relacionado ao Trump. Enfim, para o que vale, isso vem de outra ligação do Connolly. Connolly era alguém que escreveu muitos livros sobre Jeffrey Epstein e, na verdade, morreu em 2022. Agora vamos entrar na questão da corrupção financeira, em como isso vai fundo em termos de influências na política externa ligadas a Jeffrey Epstein. É absolutamente incrível. Fica realmente grave quando você pensa em quanto esses caras estavam influenciando, enquanto Epstein estava influenciando as coisas no que diz respeito à política dos Estados Unidos. Então, aqui vai uma sobre a Rússia, certo? Jeffrey Epstein está em comunicação com Ghislaine Thorburn, que participou daquele programa. Em um e-mail anterior, ele falou sobre como fazia parte do Conselho Europeu e era um líder lá. E ele diz a ele: acho que você poderia sugerir a Putin que Lavrov pode obter percepções conversando comigo. Vitaly Churkin costumava fazer isso, mas morreu. Então Thorburn disse: Ghislaine escreveu: vou me encontrar com o assistente de Lavrov na segunda-feira e vou sugerir isso. Obrigado por uma noite adorável. Vou ao encontro de alto nível da ONU na próxima semana. Churkin era ótimo, diz Epstein. Ele entendeu Trump depois das nossas conversas. Não é complicado. Ele precisa parecer que está conseguindo algo. É simples assim. É simples assim. Quero dizer, é assim que tudo isso é completamente insano, entende? Porque estamos falando de e-mails que revelam não apenas que Donald Trump estava envolvido, mas que havia uma teia constante de comunicação entre todas essas elites em torno de Trump. Trump tentando conquistar influência. E fica pior, porque quero mostrar um de Tom Barrack. Este é um dos e-mails mais comprometedores. Tom Barrack. Você o conhece como o atual enviado dos Estados Unidos ao Líbano. Este foi datado de 2016. Tom Barrack diz a ele: envie fotos suas e da criança. Você e a criança me fazem sorrir. Agora Tom Barrack tem laços profundos com os Emirados Árabes Unidos, os magnatas, as corporações, a Arábia Saudita, Israel, é claro. Ele é muito profundamente conectado a Israel. Envie fotos suas e da criança. Faça-me sorrir. É comprometedor. Nós conhecemos Jeffrey Epstein pelo processo criminal contra ele, o que acontecia em sua ilha, o que se passava lá. Sabemos que Donald Trump não apenas tinha um contato próximo com ele, mas que tudo o que dizia era mentira. Era uma mentira. Ele disse tantas coisas completamente falsas sobre seu relacionamento com Epstein. Quero mostrar esta linha do tempo, porque acho que é importante. Nesses e-mails recém-divulgados, todos os que acabei de mostrar contradizem completamente a alegação de longa data de Trump de que ele cortou relações com Epstein em 2004 ou 2005 sem contato posterior. Agora, parece que Trump afirma ter banido Epstein de Mar-a-Lago em 2006. Mas de 2011 a 2015, Epstein menciona Trump repetidamente em e-mails. E-mails de Epstein de 2016 revelaram mensagens enviadas da Trump Tower após sua vitória. Em 2017, uma das vítimas escreveu: não quero chegar cedo e encontrar o Trump na sua casa. Em 2019, Epstein ainda fazia referência a Trump e a Mar-a-Lago. Há um grande pânico na Casa Branca por causa de tudo isso. Trump ligou pessoalmente para a deputada Lauren Boebert, pedindo que ela retirasse o apoio ao projeto de lei para divulgar os arquivos de Epstein. Agora, há uma petição na Câmara, que provavelmente será votada muito em breve, para liberar integralmente os arquivos de Epstein. É importante lembrar
que esses não são os arquivos que o Departamento de Justiça possui. Eles vêm do espólio de Jeffrey Epstein, que foi intimado pelos democratas da Câmara. E não é de se admirar. Eu mostrei para vocês mais cedo os e-mails que foram mais compartilhados pelo New York Times e por outros veículos de mídia tradicional, alinhados aos democratas. Também mostrei outros envolvendo Larry Summers, Bill Gates, Peter Thiel, toda a rede que inclui os Clintons. Vamos ser honestos. Agora vou compartilhar isso com vocês porque acho muito importante. A CNN está noticiando que Trump realizou uma reunião na sala de situação. Sim, na sala de situação, com Pam Bondi, Todd Blanche, Kash Patel, o diretor do FBI e Lauren Boebert, que foi convocada para lá por causa do esforço da Câmara para forçar a divulgação dos arquivos do DOJ sobre Epstein. Advogados da Casa Branca estariam preocupados. White House lawyers are reportedly worried Lauren Boebert and Nancy Mace recorded their phone Lauren Boebert e Nancy Mace gravaram suas ligações telefônicas com Trump, nas quais ele implorou, subornou, ameaçou e até chorou, pedindo que elas revertessem seus votos sobre a divulgação dos arquivos de Epstein. Isso é muito ruim para Donald Trump. É muito ruim para a classe política como um todo. Porque o que isso demonstra é que estamos agora em um momento em que podemos perguntar o que exatamente estava acontecendo aqui? Quem se beneficia com tudo isso? Quando olhamos para o que foi dito sobre Jeffrey Epstein e os vínculos que ele tinha, não apenas com as pessoas mais poderosas do mundo, mas também com a inteligência israelense, certo? Alegadamente, ele tinha fortes laços com Ehud Barak e grandes figuras israelenses, aquelas profundamente conectadas ao establishment israelense. Foi relatado pelo Dropsite News que um espião israelense, de acordo com esses e-mails, ficou por semanas a fio com Jeffrey Epstein em Manhattan. E-mails vazados mostram que Epstein trabalhou em uma transferência bancária para o principal assessor de Ehud Barak, Yoni Cohen, que costumava se hospedar em seu apartamento. Vale lembrar que esse era o assessor sênior do então ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak. E aqui está o e-mail. Jeffrey Epstein, de Leslie Groff. Lembrete, Yoni Cohen parte hoje para você. Assim, nas 3 viagens, Cohen parecia estar conduzindo negócios oficiais ou não oficiais com os dois. Um artigo do Times of Israel do final de janeiro de 2013, algumas semanas antes da primeira estadia documentada de Cohen, o identifica como ainda atuando ativamente como chefe de gabinete do Ministério da Defesa de Israel naquele mês. A Dropsite reuniu evidências dessas estadias entre Cohen e Epstein a partir de agendas divulgadas pelo Comitê de Supervisão da Câmara e dos próprios e-mails hackeados de Barak, originalmente publicados pelo grupo de hackers Handala e depois compartilhados online pelo Distributed Denial of Secrets. Yoni Cohen construiu sua carreira trabalhando em operações secretas ao lado do Mossad e permaneceu como tenente-coronel da reserva após deixar oficialmente a diretoria de inteligência. Ele ficou no apartamento de Epstein por 2 semanas em outubro de 2014, mais 10 dias em 2015 e em fevereiro de 2013, enquanto trabalhava com Barak. Esses vínculos, portanto, são conhecidos. Agora, não sabemos oficialmente qual é a influência. Só podemos especular sobre o que tudo isso significa. Isso indica, bem, se olharmos para os acontecimentos, certo, se observarmos como se desenrolaram, Donald Trump surge como o presidente da paz. Mas a quem ele tem se curvado consistentemente? Israel. A quem todos os presidentes dos Estados, até mesmo as elites mais poderosas, diante de quem eles se curvaram, não importa o que aconteça, Israel. Isso não quer dizer que os interesses das elites de poder dos Estados Unidos, esses grandes líderes e magnatas como Peter Thiel, Donald Trump ou os Clintons, não tenham conexões profundas com Israel ou um alinhamento em termos de seus próprios interesses e objetivos. Mas o que isso sugere é que pode haver uma grande operação em andamento para impor disciplina e garantir segurança, para que esses grandes atores do poder sigam o roteiro e mantenham a agenda em curso. Então,
Quando ouvimos que Donald Trump está tentando perdoar Benjamin Netanyahu por toda a sua corrupção, quando ouvimos que os Estados Unidos vão instalar uma base militar perto de Gaza, quando vemos Donald Trump dizer que tinha ligações profundas com o que Israel fez em seus ataques e bombardeios depois de afirmar que não tinha nenhuma, temos que acreditar que esse tipo de operação em andamento, sobre a qual ainda precisamos saber muito mais, pode ter tido algo a ver com isso. É um desenvolvimento absolutamente incrível que precisamos continuar acompanhando, porque muitos vão perguntar: Epstein era um agente do Mossad, um ativo de inteligência? Ele trabalhava para Israel? Quero dizer, tudo faria sentido quando olhamos para as evidências aqui, quando sabemos que Epstein era tão conectado aos Wexners do mundo, aos Ehud Baraks do mundo, estava literalmente abrigando Israel. Agentes de inteligência israelenses estavam na casa dele. E Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, mantinha contato próximo com Jeffrey Epstein e, de fato, segundo as próprias palavras de Epstein, estava envolvido no tráfico de meninas e mulheres. Isso levanta uma questão maior. Até que ponto Donald Trump estava envolvido nas atividades da ilha? E por que essas atividades aconteciam lá? Esses atos absolutamente horríveis, repugnantes e desprezíveis, esses crimes contra a humanidade. Por que todas essas elites se reuniam naquela ilha para participar disso? Muitos dizem que poderia ter sido uma armadilha, uma operação montada para coletar informações sobre eles e chantageá-los. É isso que as pessoas estão perguntando. E isso levanta a questão: que influência isso tem sobre a política real quando vemos os Estados Unidos se comportarem da maneira que se comportam? Quero que todos me contem nos comentários. E não deixem de assistir a minha conversa com o professor Jiang Shui Kim, que estará no meu programa amanhã, 14 de novembro. Vamos falar mais sobre a importância desse tema. Como o poder realmente funciona, como o mal desse tipo triunfa, e o que significa o fato de esses segredos estarem sendo revelados. O que isso nos diz sobre a política externa dos Estados Unidos, sobre como o Império Americano funciona, sua relação com Israel, qual é sua verdadeira natureza, e como podemos realmente compreender os horrores absolutos que essas pessoas cometem a partir da perspectiva dessa operação bombástica que está sendo cada vez mais vazada. Mais coisas vão surgir sobre isso, pessoal, porque a Câmara está em cima do assunto. Marjorie Taylor Greene está em cima disso. Há figuras importantes que querem ver mais revelações, mas precisamos olhar para isso com um olhar crítico, porque o partidarismo é algo que realmente contamina a cena política dos Estados Unidos. E claro, haverá disputas para transformar isso em uma questão de partidos políticos, os democratas. Você já vê Donald Trump dizendo que é tudo uma farsa do Partido Democrata? Mas mesmo do lado democrata, teremos que ver até que ponto eles estão dispostos a revelar, até que ponto todo o Congresso está disposto a revelar, considerando que tenho certeza de que há mais pessoas que serão expostas por isso, não apenas os Clintons e não apenas os Trumps. Então aqui vai uma boa lição. A divulgação dos documentos de Epstein mostrou que Jeffrey Epstein, em 2018 e 2019, vinha dizendo cada vez mais às pessoas que tinham informações comprometedoras sobre Trump relacionadas a essa rede. Para proteger a campanha de reeleição de Trump, Trump dispensou Epstein em julho de 2019, e então Epstein foi assassinado. Sabe de uma coisa? As perguntas estão todas aí, mas as provas, as evidências de todos esses e-mails também estão todas aí. E agora a questão é, o que tudo isso significa? O professor Jiang Shui Kim e eu vamos conversar sobre isso. Amanhã vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto. Então, não deixe de acompanhar a transmissão. Deixe um comentário abaixo e me diga o que vocês acham disso. O que isso significa? Como isso influencia a forma como o Império dos Estados Unidos realmente funciona? O que isso nos diz sobre o Império dos Estados Unidos? Até lá, vejo vocês na transmissão. Aperte o botão e curta. Hit the like button as you go.